paz de Jesus esteja conosco. Nesses momentos que estaremos aqui reunidos, vamos dizer assim, em nome de Jesus, para estudarmos a doutrina espírita, para estudarmos o Evangelho de Jesus, que os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores e amigos, possam nos envolver a fim de nos sensibilizar para aquilo que nós precisamos. Aprendemos com Emmanuel que cada profecia, cada ensinamento do Evangelho pode ser aplicado na nossa vida como espíritos e com muito proveito. Então, que esse breve estudo, eu posso dizer até assim, esse estudo superficial que nós vamos fazer aqui, que nós possamos associar passo a passo a nossa vida, para que a gente possa melhorar. O objetivo do estudo da doutrina espírita, o objetivo do Evangelho de Jesus é melhorar a humanidade, é melhorar a humanidade. E a humanidade é melhorada a partir do momento que cada um de nós se melhora. A partir do momento que eu mudo, que eu me transformo para melhor, eu influencio toda a humanidade. Por quê? Porque outro me vê, reflete, pensa, é influenciado pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelos meus atos, e essa influência pode ser salutar a ele. E ele também muda e influencia outro, e assim nós vamos nos influenciando continuamente e tornando a humanidade melhor. Nós escolhemos para o dia de hoje, com a concordância da casa, a parábola do joio e do trigo. Acredito que, se não todos nós, ou todos vocês, já estudaram, já conheceram, já ouviram, já viram vídeos sobre esta parábola. Então, talvez eu não traga aqui nenhuma novidade. E muitas vezes as pessoas nos questionam, mas por que você vai falar? Todo mundo já falou esse tema, todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu. Mas aí nós lembramos Allan Kardec perguntando para os espíritos superiores por que a necessidade da vinda do Consolador prometido, se as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, os espíritos dizem que, mesmo as leis de Deus estando nas nossas consciências, nós nos esquecemos dela. Então, é necessário que venha espíritos mais evoluídos, fazendo com que nós relembremos as leis de Deus, como relembremos também o Evangelho de Jesus. Jesus nos prometeu, segundo o Evangelho de João, que ele iria, mas não nos deixaria órfãos, e que pediria ao Pai que nos enviasse outro Consolador, que relembraria tudo o que ele ensinou e nos ensinaria todas as coisas. Esse Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, que Allan Kardec codificou nas 5 obras básicas, ou na codificação espírita, ou, se quisermos, na doutrina espírita. Então, nós repetirmos aquilo que muitos já ouviram e já conhecem, é salutar para todos nós, para que nós relembremos. Porque quem de nós não sabe, por exemplo, que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos? Que nós temos que fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Todos nós conhecemos esta regra de conduta trazida por Jesus. Mas quantos de nós, além de saber, já conseguem vivenciar? Então é necessário que as pessoas, que os oradores, que os guias da humanidade venham de várias formas, através de um pensamento do nosso anjo de guarda, através de um livro, através de uma passagem, de uma conversa com um amigo, para que nós relembremos e apliquemos esse ensinamento em nós, para que nós reflitamos, para verificar o quanto nós estamos
interiorizando esta mensagem e vivendo essa mensagem no dia a dia. Acredito que todos nós já conseguimos perceber, por exemplo, que na casa espírita nós costumamos nos comportar de uma maneira mais fraterna, mais delicada, mais calma, mais tranquila. Às vezes no trabalho já não somos tão fraternos quanto na casa espírita, não temos tanta boa vontade, não temos tanto interesse, tanta disposição para ajudar aquele companheiro que está necessitado. Também podemos comparar o nosso comportamento na casa espírita com o nosso comportamento, por exemplo, no nosso lar. Muitas vezes, o comportamento que possuímos dentro do lar é diferente do comportamento que nós temos na casa espírita. E o ideal é que nós pensássemos, falássemos e agíssemos coerentemente onde quer que estejamos da mesma forma. Então é por isso que vale a pena repetir, repetir e repetir. E lembrando então André Luiz, que nos diz, nos ensina que nós aprendemos pela repetição. Então vamos repetir muitas e muitas vezes o bem para que possamos aprender, relembrar, refletir, fazer um histórico do nosso comportamento, do conhecimento que temos para nos impulsionar a melhora. Então, provavelmente, eu não trarei nenhuma novidade, mas procurarei trazer aquilo que estão nos livros, que nós muitas vezes já lemos, já ouvimos, mas que vale a pena relembrar. Para aqueles que não conhecem a parábola do trigo e do joio, vamos lembrar que essa parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 24 a 30, e, dando continuidade, versículo 36 a 43. E a passagem do joio e do trigo, ela vem logo após a passagem do semeador. Podemos mesmo dizer que a passagem do joio e do trigo é continuação ou desdobramento da passagem do semeador, assim como todas as demais parábolas. Quando nós estudamos a parábola do semeador, e logo em seguida vamos estudar a parábola intitulada do joio e do trigo, nós percebemos uma coisa muito interessante. Percebemos, por exemplo, que, como diz Mateus, propôs Jesus uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O semeador também semeia semente, só que ele não fala em que campo. Muito bem, mas aqui o semeador, o homem, ele semeia semente no seu campo. Nós podemos então entender que se nós nos consideramos o semeador, se nós nos consideramos este homem da parábola, nós estamos semeando a semente no nosso campo. De imediato, nós poderíamos perguntar: que semente nós estamos semeando no nosso campo? Que tipo de semente nós estamos semeando no nosso campo? Ainda podemos indagar: que campo é este? Na parábola do semeador, é comum a interpretação do campo como sendo o coração dos homens. Na parábola do joio e do trigo, podemos também considerar o campo sendo o coração, o nosso próprio coração.
Então, nós poderíamos perguntar, que tipo de sentimento, já que o coração é a base, é o núcleo natural dos nossos sentimentos, se assim podemos nos expressar, que tipo de sentimento estamos desenvolvendo em nossos corações? Se quisermos considerar que o campo é o nosso campo intelectual, o nosso campo mental, o nosso campo psicológico, podemos perguntar a nós mesmos que tipo de ideias nós temos cogitado, que tipo de ideias nós temos cultivados em nossos pensamentos. Ideias de vingança, ideias de poder, ideias de dominação, ideias de controle, ideias de inveja, de orgulho, de egoísmo. Que tipos de ideia? Será que estamos desenvolvendo a ideia do amor fraternal, do amor ao próximo, do fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito? Muitas pessoas, por exemplo, não gostam de ouvir palestras na casa espíritas, porque às vezes dizem, eu já estou cansado de ouvir, eu já sei tudo que vai ser falado, eu já sei tudo, e às vezes aquele orador não é muito bom. Mas quando nós procuramos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, nós descobrimos que ouvindo a palestra daquele outro, mesmo que nós não tenhamos afinidade e que não gostemos muito da forma como ele se expressa, da forma como ele desenvolve o raciocínio, da forma como ele apresenta o tema, será caridoso para com ele ouvirmos e aprendermos com ele aquilo que ele tem de bom. Ou, se quisermos, podemos aprender com ele aquilo que nós não devemos fazer. Significa que nós estaremos sempre aprendendo com o nosso próximo. Vai depender do objetivo, da nossa atenção, do nosso olhar e da caridade que nos envolve. Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente. Então, não é um homem que semeia a má semente, mas semeia a boa semente no seu próprio campo. Sabemos que o reino dos céus é uma construção interior, que cada um de nós, fazendo esse levantamento diário das nossas recomendações, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas projeções, dos nossos atos, como recomenda Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Como eu agir hoje? Alguém teria algo negativo para falar? Eu agi mal com alguém? Eu me arrependeria se agissem assim comigo? E se essas questões forem respondidas respeitosamente, sinceramente para nós, de forma positiva, ou seja, eu agi mal com alguém, então eu deveria rever e procurar no dia seguinte reparar o mal que eu julgo ter feito com alguém. Se eu tratei mal alguém, no dia seguinte eu deveria, para combater o meu orgulho, pedir àquela pessoa perdão pela ofensa ou pelo maltratamento que eu lhe dei. Se eu não conseguir fazer isso tete a tete, frente a frente, cara a cara, como diz, ao vivo e a cores, então eu devo fazer isso, e que talvez fosse o melhor através da modificação do meu comportamento. E isso é o que nos sugere Santo Agostinho. Então, se assim fizermos, vamos construindo lentamente o reino dos céus, um reino de paz, um reino de plenitude, um reino de tranquilidade em nossos corações. E quando construímos assim, passamos a ter melhores sentimentos, melhores pensamentos, e vamos crescendo e caminhando em rumo à direção do nosso Pai, como filhos pródigos que somos, retornando à casa, à morada do Pai que está nos céus.
Então, o homem semeia a semente no seu campo, a boa semente. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a gente começa a estudar essa parábola, logo a gente pensa que o inimigo é alguém de fora, é outra pessoa. Mas o inimigo, o verdadeiro inimigo, o pior inimigo, o nosso pior inimigo, somos nós mesmos. Por quê? Porque somente nós podemos nos macular. Somente nós podemos nos prejudicar. Hoje, a própria ciência já nos fala, nos indica, nos aponta, nos orienta que nós somos resultado daquilo que pensamos, daquilo que sentimos. O que a doutrina espírita, desde 1857, já vem dizendo. Que Jesus Cristo, desde mais de 2000 anos atrás, vem nos recomendando que não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai. Se é o que sai que macula o homem, é porque o mal está em nós. E o mal que está em nós é a nossa inferioridade, é a nossa ignorância. Ignorância no sentido de saber menos, de saber pouco, no sentido da preguiça, da inércia, da falta de disposição para seguir Jesus, para seguir os seus ensinamentos. Então, dormindo os homens. O que quer dizer isso, dormindo? É desatento, é não olhando e não se fixando naquilo que é necessário, na boa semente que foi plantada. Quando estudamos a parábola do semeador, descobrimos que esta boa semente, uma das suas possíveis interpretações, é que é a palavra divina. É que é, talvez, em uma das suas interpretações possíveis, o Evangelho de Jesus. Então, quando ouvimos falar de Evangelho, quando lemos o Evangelho, quando estudamos o Evangelho, quando estudamos a doutrina espírita, quando estudamos o Espiritismo como Consolador prometido, muitas vezes dormimos, nos esquecemos, não valorizamos esse ensinamento, não refletimos, não meditamos para ver como esse ensino é aplicado a nós mesmos no nosso dia a dia, nos nossos atos. Como podemos nos adequar a esses ensinos? Então, dormindo aqui, pode bem ser interpretado como a falta de atenção, o desprezo à semente, ao cultivo da semente que é semeada e que nós mesmos semeamos em nossos corações. Porque estaremos semeando em nossos corações quando estamos ouvindo, quando estamos estudando, quando estamos refletindo. Mas às vezes, dormindo, ouvimos, mas não refletimos, não estudamos, não meditamos e não aplicamos em nós. Então, dormindo, não retemos os ensinamentos. Veio então o inimigo, e o inimigo é a nossa preguiça, a nossa desatenção, a nossa falta de interesse, o nosso apego às paixões humanas, o nosso apego às coisas passageiras. Este inimigo somos nós mesmos, focados naquilo que é passageiro, em detrimento àquilo que é eterno. É o nosso foco naquilo que é humano
em detrimento daquilo que é divino. E semeou o joio no meio do trigo. A semente plantada foi boa. O Evangelho de Jesus, a palavra divina, a doutrina espírita, a própria revelação do Espiritismo. A semente é boa e toda boa semente dá bom fruto. Mas aqui está dizendo que plantou o joio no meio do trigo. Isso significa que muitas vezes nós entendemos a mensagem divina, entendemos a palavra de Jesus, entendemos os ensinamentos dos Espíritos, mas adequamos esses ensinamentos às nossas conveniências materiais, às nossas conveniências humanas, e assim deturpamos o trigo, transformando ele em joio. Quando estudamos profundamente, ou nem vou dizer profundamente, quando estudamos com maior dedicação esta parábola, inclusive, por exemplo, nos livros da coleção Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, ou então no livro Luz Imperecível, escrito por Honório Onofre Abreu, um dos idealistas do estudo minucioso do Evangelho da União Espírita Mineira. Felizes aqueles que, em contato com esta ideia e que pode se transformar em um ideal, começa a estudar minuciosamente o Evangelho como orientado pela União Espírita Mineira. Começa a estudar o Evangelho de forma minuciosa à luz da doutrina espírita. E, aplicando esta metodologia, extrair a essência moral, os ensinos morais, aonde todos nós poderemos nos reunir. Então, quando deturpamos a palavra divina, quando deturpamos os ensinamentos de Jesus, quando deturpamos os ensinamentos dos Espíritos, transformamos o trigo, transformamos a semente boa em joio. E aí passamos a agir com o tempo em função desta semente deteriorada, com essa semente corrompida, com essa semente modificada. Mas o nosso consolo é que mais cedo ou mais tarde, hoje, amanhã ou em algum momento da eternidade, esta semente, que é o trigo transformado em joio, um dia gerará em nós uma purificação. No momento, como diz a parábola, no momento da ceifa, no momento da aferição do nosso saber. E muitas vezes, auxiliado pelas circunstâncias e pelos nossos guias espirituais, pelos nossos protetores, pelos nossos anjos da guarda, mas em especial pelas circunstâncias, nós retiraremos o joio da semente e ela gerará bons frutos, nos transformando naquele ponto onde nós a modificamos e passaremos a empregar esses ensinamentos de forma produtiva e saudável para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida eterna. E por que então este inimigo retirou-se? Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra, ouvimos a mensagem, estudamos o ensinamento e entendemos de forma equivocada. Isso não quer dizer que haja maldade,
que haja intenção de usar levianamente, usar indevidamente ou usar para controlar o outro, prejudicar o outro, subordinar o outro, mas para as nossas próprias ações, independente da intenção exterior. Então, nós entendemos de forma equivocada, interiorizamos isso como se fosse uma verdade, irrevogável, uma verdade que não tem questionamento. E passamos a agir com o joio em vez de agir com o trigo. Preparando esse estudo, eu fiquei pensando, como que nós, recebendo os ensinamentos de Jesus, seja através do estudo, seja através da palestra, como que nós, estudando, ouvindo de alguma forma, ouvindo de alguma forma, muito obrigado, ouvindo de alguma forma, ou estudando, vendo um vídeo, ou observando as pessoas na rua e lembrando da passagem doutrinária ou evangélica, como que nós podemos identificar em nós se nós estamos semeando joio ou trigo? Se nós estamos semeando a boa palavra ou se nós estamos semeando a palavra corrompida, modificada, equivocada. Então, todas as vezes que nós estamos querendo impor a nossa ideia para alguém, nós estamos equivocados. Todas as vezes que nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós desejamos, nós estamos equivocados. Todas as vezes que nós queremos que as pessoas façam do jeito que nós queremos, nós estamos equivocados. Todas as vezes que nós queremos que as pessoas façam da forma como nós queremos e acreditamos que está certo, nós estamos equivocados. Todas as vezes que nós queremos modificar o outro, nós estamos equivocados. Todas as vezes que nós queremos, ou que nós quisermos, tomar o reino de Deus, tomar o reino dos céus, pela força, pela imposição, nós estamos equivocados. Mas da onde você tirou isso, Albucacis? Dos ensinos de Jesus. Jesus não violentou nenhuma consciência. A doutrina espírita diz que não veio para aqueles que já têm uma religião, que já têm uma crença, mas veio para aqueles que não as possuem e que estão interessados em conhecê-lo. O Espiritismo, a doutrina espírita. Para aqueles que têm a sua religião, a sua convicção, a sua filosofia de vida, a sua forma de ser, mas querem conhecer a doutrina espírita ou querem modificar o seu comportamento. Mas a doutrina espírita, o espiritismo, o evangelho de Jesus não violenta ninguém. Por acaso, eu não gosto muito, eu tenho evitado, mas estamos em Minas Gerais, na terra daquele homem que não violentou ninguém. Vocês já ouviram falar em algum livro, ou mesmo de boca a boca, que Chico Xavier prejudicou alguém? Na história da humanidade, pouco tempo, vocês ouviram que um homem
que pregava o pacifismo, a não violência, conseguiu libertar um grande país do jugo do estrangeiro? Quem nunca ouviu falar de Gandhi, que libertou um país sem um gesto sequer de agressividade? E nós não estamos dizendo agressividade física, mas a agressividade moral, de comportamento, agressividade de pensamento, agressividade de palavras, agressividade de sentimentos. Então, todas as vezes que nós nos surpreendermos com esta agressividade latente em nós, com esta vontade de impor a nossa vontade, com esse desejo, com esse pensamento de imposição, de subjugação, nós estamos como joio, mesmo que à luz da doutrina espírita, mesmo que à luz do Evangelho. Porque o Evangelho e a doutrina espírita não subordina e não se impõe a ninguém e nem a nenhum de nós. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Isso é muito interessante. Por quê? Nós só conhecemos o resultado das nossas ações no futuro. Quando nós fazemos alguma ação, nem sempre nós identificamos se aquilo é certo ou é errado. Se aquilo é semente boa ou se é joio. Semente deturpada, semente deteriorada, semente corrompida. E é por isso que nós precisamos diariamente fazer esse histórico, fazer esse resumo, fazer esse levantamento dos nossos pensamentos, palavras e ações, para que nós possamos nos modificar antes de ver o resultado das nossas ações. E é por isso também que os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, mas o Senhor não semeou no seu campo boa semente? Por que então tem joio? Vejam se essa, por exemplo, não é a pergunta que nós fazemos. Poxa, mas fulano, ele estuda tanto a doutrina espírita, ele conhece o Evangelho, o Albucacis faz palestra e ele faz isso. Faz. O Albucacis não é perfeito. Então, a semente é boa, mas nós ainda não conseguimos fazer com que ela frutifique. E nós ainda não conseguimos ver os resultados menos felizes das nossas ações. Mas a pergunta é feita para o Senhor. Ou seja, meu Deus, mas como que pode ele com tanto conhecimento fazer isso? Quando estudamos a doutrina espírita e aplicamos a esta passagem, mais especificamente este versículo 27 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando Allan Kardec pergunta como é que nós progredimos, e os Espíritos respondem na questão 780, que nós progredimos intelectualmente e moralmente, e que é o progresso intelectual que engendra o progresso moral. Ou seja, nós aprendemos que é errado e depois nós passamos a fazer o certo. Mas aí Allan Kardec pergunta: mas por que os povos desenvolvidos ainda fazem o mal? Por exemplo, aborto, suicídio, as drogas e os diversos vícios que existem.
E às vezes, e é muito comum, nós depararmos com pessoas inteligentíssimas, mas que ainda pregam a violência, a pena de morte, o aborto, em qualquer caso. A doutrina espírita só recomenda o aborto no caso do risco de vida da mãe. Dizem os espíritos que, se a mãe corre o risco de vida, é preferível eliminar uma vida no começo do que aquela que já está plena. A doutrina espírita também diz que o aborto é um crime violento contra as leis de Deus, assim como o suicídio. Nós sabemos que o suicídio não resolve nenhum problema, porque a vida é eterna. Nós podemos até dizer que o suicídio agrava qualquer problema. Por quê? Porque é muito comum o suicida continuar revivendo o ato tempos e tempos e tempos. Se era para ele viver 80 anos e suicidou-se com 25, é possível, de acordo com a doutrina espírita, ele ficar todo esse tempo revivendo as sensações. Mas a misericórdia divina não abandona ninguém. Não abandona ninguém. Então, é muito comum os espíritos de luz, como, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, que recolhe e toma conta do Vale dos Suicidas. É muito comum os familiares orarem para que a pessoa se arrependa, caia em si e rogue a Deus a sua misericórdia, e ele ser resgatado. Assim também acontece com a questão do aborto, que muitas vezes o espírito que foi abortado, revoltando-se, prende a mãe e persegue a mãe nesses processos obsessivos, quase que intermináveis. Mas, mesmo assim, a mãe desejando, ela pode criar outros filhos, se arrepender, pedir perdão, ter outros filhos se possível, e talvez ter a misericórdia divina de receber novamente este ente querido que foi abortado nesta ou em vidas passadas. Então, todos os espíritas deveriam ser em favor da vida, em qualquer circunstância, por qualquer que fosse a pior situação do encarnado. Sempre preservar e ser em favor da vida. Aí sim estaremos buscando trabalhar o trigo em nós e semear o trigo onde quer que estejamos. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E nós iniciamos dizendo que este inimigo não é ninguém outro a não ser nós mesmos. Aí alguém pode se perguntar: mas se eu captei a semente, o trigo, se eu a corrompi, modifiquei, transformando devido ao meu pouco entendimento em joio, e passei este joio para as frente, eu não semeei o joio? Sim, semeou o joio. Porém, nós podemos dizer, num arroubo de reflexão, de dedução, e talvez até de interpretação, que o joio nada mais é do que o trigo revestido do nosso parecer, da nossa opinião, do nosso entendimento.
Alguém também poderia perguntar, mas de onde você tirou essa dedução ou essa ilação? Muito bem, quando nós lembramos que Allan Kardec pergunta para os espíritos, o que é o mal? Os espíritos dizem assim, o mal é a ausência do bem. Mas quando vamos estudar com um pouco mais de atenção a questão do bem e do mal, nós descobrimos, inclusive através das próprias palavras de Chico Xavier, que o mal é o bem não compreendido. Então, por exemplo, alguém recebe uma faculdade da mediunidade, usa de forma equivocada. E aí Allan Kardec, mas como é que Deus dá a essa pessoa um dom que é para o crescimento dele, de toda a humanidade, se ele usa mal? Os espíritos respondem que Deus dá para cada um de nós as ferramentas que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Assim, ele dá a inteligência para o ladrão. Se ele faz mau uso, somente ele é responsável. Ele dá a mediunidade para os espíritos endividados. E se ele fizer mau uso, ele responderá por isso. A grande sabedoria de Deus está, segundo os espíritos, em nos deixar escolher e utilizar as faculdades que possuímos de acordo com a nossa liberdade de agir. Porque assim não poderemos, em momento algum, em hipótese alguma, responsabilizar os outros por aquilo que nós fazemos. Porque nós só fazemos aquilo que nós queremos. Então, quando recebemos o trigo, deterioramos o trigo, corrompemos o trigo, revestindo-o da nossa forma de interpretar e semeamos esse trigo revestido, que nós agora estamos chamando de joio, em alguém, em algum sistema, em alguma instituição ou em algum estudo. Essas pessoas poderão pegar esse trigo revestido, corrompido, mas de acordo com o seu entendimento, mesmo esse trigo corrompido, mesmo esse joio, pode ter resultados positivos. Um exemplo disso, quando nós traçamos determinadas regras para a participação de determinadas atividades na casa espírita. Um exemplo muito comum: todo médium deve estudar. O médium que não se predispõe a estudar não deve se predispor a trabalhar à luz da doutrina espírita. Por quê? Para que ele possa trabalhar à luz da doutrina espírita e à luz do evangelho, é necessário que ele conheça a doutrina espírita e o evangelho. Aí você vai dizer, mas tem gente que não pode, tem gente que isso, e as mais diversas argumentações possíveis. Bem, e da onde você, Albucacis, tirou esta regra? Eu tirei esta regra, em primeiro lugar, do Livro dos Médiuns. Em segundo lugar, do livro O Consolador. Em terceiro lugar, do livro Desobsessão de André Luiz. Todos eles, mais Divaldo Pereira Franco, mais Manuel Filomeno de Miranda, mais Joana de Ângeles, diz que todo médium deve estudar. A não ser, diz Allan Kardec, que ele queira tropeçar nos diversos escolhos da mediunidade, que é a obsessão, que é a fascinação, que é a subjugação, que é a mistificação pelos espíritos. Então, esta regra não é da direção da casa. Esta regra é da doutrina espírita.
é do Evangelho de Jesus. E um dos grandes intérpretes do Evangelho de Jesus, por exemplo, foi Paulo de Tarso, e que nos recomendou: leia tudo e retende o bem. Mas pode, então, um médium que não quer estudar o Evangelho, não quer estudar a doutrina espírita, trabalhar mediunicamente? Pode, desde que a casa aceite. É garantia? Bem, o dirigente vai garantir se ele está usando na reunião mediúnica a sua faculdade mediúnica ou a sua faculdade da mediunidade de acordo com a doutrina espírita. Fora, ele não pode dizer, ele não pode falar, porque ele não estará em contato 24 horas com a pessoa. Então, esta regra é da doutrina espírita. E aqueles que querem praticar o espiritismo com segurança, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, devem fazer o máximo para seguir esta regra: estudar e trabalhar. Então, nós descobrimos que este inimigo é quem nos faz. E quem é este inimigo? Somos nós mesmos. E todas as nossas paixões, e todas as nossas más inclinações. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Isso é interessante. Por quê? Vamos pegar este caso que eu falei da reunião mediúnica. O médium que não quer estudar, que não quer trabalhar na casa, para conviver com seus semelhantes da casa espírita, para exercitar aquilo que ele está aprendendo na reunião mediúnica ou no grupo de estudo. É muito comum as pessoas olharem e falarem: mas fulano, como que você admite que aquela pessoa que está assim assado, que está desequilibrada, que está fazendo isso ou aquilo na reunião mediúnica? A reunião mediúnica, o estudo é o remédio. E aí nós lembramos: não vamos arrancar o joio, porque nós podemos também arrancar junto o trigo. Bem, então o que o Evangelho recomenda? Todos nós sabemos. O Evangelho recomenda a parábola da figueira estéril, da figueira em vegetação. Aquela passagem que o Senhor chega na figueira e a figueira está sem fruto. Ele fala: arranque, fala para o agricultor: arranque essa figueira. Mas o agricultor diz: não, espere, deixe eu adubar, deixe eu tratar para ver se ela frutifica. E assim deve ser o comportamento do dirigente e de todos aqueles que estudam a doutrina espírita e o Evangelho. Quando olha para aquele que não quer estudar, para aquele que está desviado, para aquele que está desequilibrado, que está equivocado, então ele deve adubar com a semente do Evangelho, com a boa semente, com a semente do trigo. Claro que muitas vezes nós estaremos semeando joio, porque somos equivocados, somos espíritos em desenvolvimento, somos espíritos imperfeitos. Também temos preguiça, também temos dificuldade de interpretação, mas o importante é a nossa intenção. Então, com boa intenção, sem querer modificar o outro, mas querendo que o outro se modifique, sem querer subordinar o outro, mas querendo que o outro receba a palavra e desperte para a vida, vamos sempre dar a oportunidade da remissão. Vamos sempre estender a mão aos caídos.
Vamos sempre estender as mãos aos trôpegos. Vamos sempre estender as mãos a todos os necessitados. E estender as mãos é ter com ele paciência, é ter com ele tolerância, é ter com ele indulgência, é perdoar as ofensas, é compreender que nós, se não somos como ele hoje, já fomos pior do que eles ontem. É reconhecer que se nós não compreendêssemos, mesmo que parcialmente, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, talvez fôssemos muito pior do que eles. É compreender e aceitar que nós poderíamos estar na condição dele. Mas, num aforismo, a sorte nos sorriu. A misericórdia divina nos pegou. Nós tivemos uma mão amiga, visível ou invisível, que nos estendeu. Todos nós temos talentos. Todos nós temos faculdades. Todos nós possuímos em nós o trigo verdadeiro, a semente verdadeira. Todos nós podemos fazer o bem. Em qualquer lugar que estejamos. Fazer o bem, podemos dizer que não depende de conhecimento doutrinário. Fazer o bem não depende de conhecimento evangélico. Depende de vontade de querer ajudar o próximo. Obviamente que quanto maior o meu conhecimento, quanto maior o meu estudo, quanto maior a minha dedicação no entendimento da doutrina e do Evangelho, maior facilidade e recursos, nem que seja psicológicos, nem que seja intelectuais, eu terei para estender a mão àquele que precisa. Lembrando do Evangelho de Jesus, oportunidades infinitas eu terei para multiplicar os talentos que Deus me deu gratuitamente. E é por isso que a doutrina espírita nos recomenda: dai de graça o que de graça recebeste. Então, não vamos arrancar, não vamos eliminar, não vamos expulsar, não vamos trabalhar para que ninguém saia da casa espírita. Pelo contrário, vamos trabalhar para acolher, para envolver no bem, para trabalhar na doutrina. Mas ele não quer, mas continuemos exortando, como diz Paulo de Tarso, usando os nossos talentos para edificar o próximo, para edificar a casa, para consolar os que sofrem. Porque nós poderíamos estar no lugar dele. Porque nós, amanhã, poderemos ser os grandes necessitados, mesmo possuindo toda a intelectualidade, toda a ficha de trabalho que nós temos hoje, ou talvez amanhã, ou talvez depois. Então, não vamos trabalhar para separar, para dividir. Vamos trabalhar para amar. Vamos trabalhar para somar. Vamos trabalhar para multiplicar os nossos talentos e auxiliar que o outro descubra o seu talento e faça germinar o trigo verdadeiro da doutrina espírita, da palavra divina, do Evangelho de Jesus em nossos corações e no coração dos outros. Espero que neste momento todos nós estejamos envolvidos, sensibilizados pelos nossos anjos da guarda, para sairmos daqui melhores do que chegamos, para amanhã sermos melhores do que hoje. Que Jesus, então, nos ampare, continue nos envolvendo hoje